Boa noite. Daqui a algumas horas, o Iraque vai decidir se irá ou não dialogar com os Estados Unidos. Washington fez o que diz ser a última tentativa para a paz no Golfo e convidou Bagdá para conversações na próxima semana na Suíça. Cabe agora ao Iraque responder a esta proposta, apresentada pelo porta-voz da Casa Branca, Marlene Fitzwater. Última tentativa para a paz no Golfo Pérsico. Uma semana antes da data limite para a retirada do Kuwait, os Estados Unidos deram hoje mais uma oportunidade ao Iraque. Em Washington, Martin Fitzwater, o porta-voz da Casa Branca, deu a conhecer uma proposta do presidente norte-americano. Um encontro já na próxima semana entre os chefes da diplomacia dos dois países. O objetivo da reunião, a realizar na Suíça entre 7 e 9 de janeiro, incitar Bagdá a acatar as resoluções das Nações Unidas a fim de evitar uma guerra. O presidente George Bush mostra-se confiante na realização do encontro, mas afirma que os objetivos permanecem os mesmos. Nada de negociações, de compromissos ou de recompensas para salvar a face. A única saída para Saddam Hussein continua a ser a retirada das suas tropas do Kuwait. Mas tudo se encaminha para o encontro entre James Baker e Tarek Aziz, os chefes da diplomacia dos dois países. Em Bagdá, foram hoje feitos os primeiros contactos diplomáticos e o Iraque prometeu para as próximas horas uma resposta à proposta de diálogo dos Estados Unidos. Bagdá poderá também ter que responder a uma outra proposta de diálogo que possivelmente será apresentada pela Comunidade Europeia. Os ministros dos negócios estrangeiros da CEE vão reunir-se daqui a algumas horas no Luxemburgo e há fortes indicações de que vão apresentar uma proposta de mediação ao Iraque. Pela primeira vez desde o início da crise do Golfo Pérsico, a CEE prepara o primeiro contacto diplomático com o Iraque. É uma iniciativa paralela à dos Estados Unidos, que foi preparada já hoje no Luxemburgo, devendo ser amanhã apresentada no decorrer de uma reunião extraordinária dos ministros dos estrangeiros dos 12. A proposta prevê a realização de uma conferência sobre o Médio Oriente depois de resolvida a questão do Golfo. A promessa poderá servir de incentivo a Saddam Hussein para retirar as suas tropas do Kuwait, permitindo, por outro lado, à Europa jogar um importante papel na crise do Golfo Pérsico. Em busca de uma solução pacífica estão também os árabes. Na Líbia estiveram hoje reunidos os presidentes da Síria, do Egito, do Sudão e da Líbia. Apesar das posições diferentes assumidas na atual crise, os 4 dirigentes reuniram-se para discutir o modo de evitar a guerra no Golfo. De momento, o Iraque parece disposto a resistir às pressões. Bagdá apresentou mesmo um novo tipo de avião radar, semelhante aos AWACS norte-americanos, e divulgou um teledisco elogiando as virtudes do aparelho. O 24 Horas tem esse teledisco e vai passá-lo com legendagem. Chamamos apenas a atenção para o facto da música incluir refrões que, pela sua natureza repetitiva, não foram legendados. Estas são as primeiras imagens do Adnan 2, o novo avião radar do Iraque. Muito semelhante aos AWACS americanos, é capaz de detectar a longas distâncias aparelhos inimigos voando a baixas altitudes. Construído com o patrocínio do Ministério da Indústria e Armamento Militar, o Adnan 2 torna-se assim uma nova prova do poderio militar do Iraque. Para o Ocidente, é mais uma ameaça. Para Saddam Hussein, um ato digno e honroso da nação árabe, dedicado já às crianças da Intifada e que mereceu, inclusive, honras musicais. Um teledisco à maneira iraquiana.
A situação no Golfo tem relegado para segundo plano diversos conflitos sangrentos que estão neste momento a decorrer. Um dos mais graves localiza-se na Somália, onde os combates entre rebeldes e forças governamentais continuam tão intensos que nenhum país estrangeiro conseguiu retirar ainda os seus cidadãos residentes em Mogadishu. Os combates em Mogadishu abrandaram esta tarde, mas o presidente Siad Barre, que os rebeldes querem depor, não abandona o seu posto. A capital está dividida, metade nas mãos dos rebeldes e outra metade defendida a ferro e fogo pelos partidários de Siad Barre. O presidente somali, no poder desde 1969, conta perto de 80 anos e procurou introduzir no país algumas reformas para mascarar de democracia um regime que os rebeldes qualificam de ditadura. A guerra civil devasta este país do Corno de África há perto de 6 meses. Mas a entrada dos rebeldes em Mogadishu no domingo passado causa desde então as mais vivas preocupações, em parte porque os estrangeiros ali residentes, e são perto de 400, ainda não tiveram possibilidade de fugir. Os Estados Unidos pediram mesmo aos cidadãos americanos para procurarem abrigo na embaixada em Mogadishu. Na Itália, o porta-voz do movimento rebelde Abdirahim Mohamed declarou que o Congresso da Somália Unificada não deporia as armas, enquanto não fosse instaurado no país um regime verdadeiramente democrático. De democracia falam também os albaneses. Em Tirana estão a realizar-se todos os dias comícios defendendo a introdução da democracia no país. O movimento aproveitou a passagem do ano para sair às ruas, provocando distúrbios em várias cidades albanesas. Estas imagens foram recolhidas às escondidas e mostram os danos provocados por manifestações em favor da democracia efetuadas em 5 cidades albanesas na noite da passagem do ano. Vidros partidos e estabelecimentos públicos fechados são alguns dos sinais da violência dos manifestantes. Em diversas localidades da Albânia, a presença de soldados em patrulha é agora muito intensa. A capital, Tirana, tornou-se palco de comícios diários em favor da democracia. O local escolhido pelos manifestantes para exigir mais reformas tem sido, sobretudo, a zona onde anteriormente se erguia a estátua de Stalin, agora derrubada. É aqui que, à noite, os manifestantes acendem velas e cantam pela democracia. Mas este ano, os albaneses cantaram também pela primeira vez em público músicas de Natal. E na passagem do ano, muitos ergueram os copos para brindar por 1991, que, segundo eles, será o ano da democracia na Albânia. 1991 poderá ser também o ano da paz em Angola, mas a UNITA afirma que a paz não chega e, num comunicado agora emitido, exigiu garantias como eleições livres já este ano, maior envolvimento dos Estados Unidos e da União Soviética no processo negocial e a presença de um observador da ONU nos contactos que está a manter com o MPLA. No comunicado, a UNITA diz pretender que Estados Unidos e União Soviética abandonem o papel de meros observadores para passarem a ter uma participação direta e ativa no processo de paz. A esta questão deu hoje, curiosamente, resposta o secretário de Estado norte-americano para os assuntos africanos. Herman Cohen falou aos jornalistas no decorrer de um programa da WorldNet, exclusivo e em direto para Portugal. Well, I believe the United States and the Soviet Union have already agreed to play a more active role. I think you will remember that at the 5th round of negotiations in Lisbon, the United States and the Soviet Union were present for the first time as observers and participants in the ceasefire negotiations. So we already are playing a more active role. I believe both the government of the People's Republic of Angola and UNITA have already agreed that there should be United Nations participation in the process. And I hope that at the next round of talks, or perhaps the subsequent one, a United Nations technical person could be invited. Essa é outra recomendação do movimento de Savimbi, que todas as partes envolvidas no processo, incluindo Portugal, Estados Unidos e União Soviética, dirijam um convite ao secretário-geral das Nações Unidas para nomear um observador às negociações. Uma hipótese já levantada pela UNITA a quando da última ronda em Portugal. O movimento diz ainda que está determinado em conseguir o cessar-fogo e a realização de eleições livres em Angola ainda este ano. Um prazo bem diferente do que o MPLA diz ser possível. O governo de Luanda afirma que multipartidarismo em 91 sim, mas eleições nunca em menos de 3 anos. A Siderurgia Nacional vai ser transformada numa sociedade anónima com maioria de capitais públicos. Esta alteração no estatuto da empresa vai ser aplicada até ao final deste ano por decisão do Governo.
A Siderurgia Nacional foi nacionalizada em 1975 e quase 16 anos depois, o Governo decidiu iniciar o processo de reprivatização. Até ao final do ano, a empresa deverá ser transformada em sociedade anónima, onde o Estado ainda terá a maioria do capital. Objetivos: conferir maior eficácia à gestão presente e futura da siderurgia e criar condições para a privatização parcial da empresa. O património imobiliário da firma passará também a integrar uma nova empresa, ainda por fundar, mas que já tem nome: Urbindústria. Em declarações ao 24 Horas, um dos anteriores donos da siderurgia, António Champalimau, desmentiu quaisquer contactos com o governo com vista à compra da sua antiga parte na firma, mas, no entanto, não negou interesse no processo de privatização. Mas para apresentar propostas, ainda tem de fazer contas, saber qual é o estado atual da empresa e estudar o futuro das finanças internacionais. O Governo afirma também querer pôr fim ao caos urbanístico do Algarve. O Executivo anunciou estar a preparar um programa de ordenamento territorial que defenda a região do crescimento anárquico. Casas como cogumelos. O Algarve é assim, desordenado. O que está feito não vai mudar. E os projetos já aprovados pelas autarquias vão ser feitos. E são centenas. O suficiente para duplicar a capacidade hoteleira atual. O Algarve foi agora dividido em duas zonas. Uma para construção, outra de recursos naturais e equilíbrio ambiental. O Proto-Algarve demorou 3 anos a fazer e causou polémica entre os autarcas que se queixavam de estar a perder poderes. Mas nos próximos 10 anos, todos lhe vão obedecer. O objetivo número 1 é conter o crescimento desordenado. Também ocupar áreas livres dentro das cidades e recuperar zonas degradadas. Tudo isto respeitando as melhores terras agrícolas. O Proto-Algarve torna-se assim o primeiro plano de ordenamento de território criado em Portugal. A possível amnistia dos implicados no caso FP25 levou o CDS a pedir ao Primeiro-Ministro para que se pronuncie. O assunto foi discutido numa reunião dos líderes parlamentares. Narana Coissorol, do CDS, esteve lá e está agora aqui no estúdio para dizer de sua justiça. É o tema com que vamos abrir a segunda parte deste 24 horas. Até já. Vejo, o leão mostra a sua raça. Os planos para uma amnistia dos implicados no caso FP25 voltaram a agitar a vida política portuguesa. O CDS quer que o Primeiro-Ministro se pronuncie sobre as condições para essa amnistia e, num comunicado, perguntou a Cavaco Silva se é capaz de garantir a segurança das testemunhas e juízes envolvidos no julgamento das FP25. O CDS quer saber a posição de Cavaco Silva acerca da eventual amnistia aos implicados na rede terrorista FP25 de Abril. O único partido declaradamente contra a amnistia, o CDS quer agora obter garantias do Primeiro-Ministro quanto à entrega de todas as armas das FP25 de Abril. Pretende saber se Cavaco confia em que os amnistiados não reincidem em atividades violentas e se o Governo detém os meios para salvaguardar efetivamente os direitos e a vida dos cidadãos. Mas antes do CDS questionar o Primeiro-Ministro, já o Governo considerava a questão da amnistia como da exclusiva responsabilidade do Parlamento. E, na verdade, é entre parlamentares que a amnistia tem sido negociada, depois de sugerida pelo Presidente da República. Hoje, os líderes parlamentares afirmaram-se consternados pela alegada especulação que tem respondido ao secretismo das negociações. Um dos deputados que participou na reunião foi o líder parlamentar do CDS. Narana Coissorol, muito boa noite. O que é que se passou nesta reunião? Bem, houve uma pergunta sobre isso, o que é que havia sobre a amnistia, e foi dito que era apenas as notícias dos jornais, era mera especulação, que não tinha havido mais nada de concreto sobre o assunto. O senhor está mesmo consternado por estas especulações sobre a amnistia? Eu não acho que não há especulações sobre a amnistia. O que há é certa preocupação por parte dos responsáveis políticos deste país sobre a eventual amnistia. E acha que a questão deve ser debatida? Deve haver um debate nacional? Eu acho que sim. Acho que se a ir avante a ideia do Sr. Presidente da República de os partidos políticos viabilizarem uma amnistia,
para os arguidos da FP25 e da FUP, deve haver um debate na Assembleia da República. Antes desta reunião dos líderes parlamentares, dizia-se que talvez a amnistia pudesse ser possível já no final deste mês. Acha que essa data é viável? Bem, é viável no sentido de ser agendado e haver um debate, porque tem havido vários assuntos que foram debatidos na Assembleia da República com um prazo menor do que este. O CDS fez agora perguntas ao Primeiro-Ministro sobre as garantias de segurança em caso de amnistia. Qual é a opinião do CDS? Acha que é possível haver garantias? O problema é simples. Uma lei da amnistia supõe o cumprimento de algumas regras substantivas, alguma situação que está na base desta amnistia. O Sr. Presidente da República